Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Fabrício Santana e hoje a gente vai bater um papo sobre esse relógio, o Garmin Forerunner 245. A gente vai falar sobre as principais características, os pontos fortes desse relógio e também para quem que ele é indicado, para que tipo de corredor é indicado esse relógio. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre as características físicas, ou seja, a estrutura dele, porque ele vem com algumas vantagens relacionadas aos modelos anteriores. A principal característica, ele tem uma caixa de 4,2 centímetros, 42 milímetros, e a área dele de utilização ela é de 30 milímetros, ou seja, isso é um benefício, visto que a gente consegue ver mais as coisas que tem no relógio, então ele acaba você conseguindo ver as coisas maiores. Isso é um ponto muito positivo, tá? Ele vai ter 5 botões e depois eu vou explicar um pouquinho para vocês quais são as funcionalidades. Ele tem várias funções para cada um desses botões e também uma outra característica que me incomodava, principalmente no 35 que eu já tive, é a questão da pulseira. Antigamente a pulseira tinha uns parafusinhos, tu tinha uma chavezinha, tinha que desparafusar para conseguir trocar a pulseira. Agora a gente vem com uma tecnologia Quick Release, que nada mais são que esses gatilhozinhos aqui que tu só puxa esse gatilho e consegue destacar a pulseira e trocar com muito mais facilidade. A primeira coisa é que você acaba não estragando os pininhos nem nada e ele facilita muito mais para você que gosta de várias pulseiras, que gosta de utilizar em vários ambientes, com alguma outra pulseira mais esportiva, mais social, enfim, ele se adapta com muito mais facilidade porque tem agora essa característica aqui de você poder trocar a pulseira mais rápido. Bom, falando um dos upgrades desse relógio comparado com as versões anteriores, está principalmente na bateria. Por que isso? Porque agora a bateria ganhou um aumento de tempo que você consegue utilizar o relógio. Tanto no modo standby, que ele dura até 7 horas, ou seja, utilizando ele para notificação, para utilizar cronômetro, para utilizar as funções básicas dele, usar ele mais como um smartwatch, você vai conseguir 7 dias direto com ele. Se você quiser incrementar e for correr com GPS, ele dura até 24 horas. Então esse aqui é um ponto muito importante para principalmente aqueles que gostam de fazer ultramaratona e gostam de correr por muito tempo, Aqueles corredores que gostam de passar muitas horas correndo. Esse é um relógio que ele vai conseguir te acompanhar, tá? E ele não tem só essa característica. Se você for utilizar, por exemplo, nesse caso aqui, que é um Garmin 245 Music, ou seja, você consegue utilizar música nele, você consegue fazer uma corrida de até 6 horas utilizando a música nele. Então, se você quer fazer, por exemplo, uma maratona e não quer levar o celular, mas você quer continuar ouvindo música com ele, está aqui um relógio que vai conseguir te amparar e estar contigo mesmo você não utilizando nenhum celular por perto, você vai conseguir fazer, por exemplo, sua maratona e também vai conseguir escutar música, tá? Isso é uma característica muito boa. Eu não vou falar muito sobre a questão das músicas aqui, porque eu vou deixar um vídeo explicando quais são as reais diferenças do 45 Music e pro normal, tá? Que não fica só na questão de poder utilizar música, por exemplo, utilizar Spotify, Deezer, enfim. Ele vai um pouco além do que isso, tá? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês. Aliás, se você está ouvindo esse vídeo depois de algum tempo que eu fiz esse vídeo, eu vou deixar aqui no card essa relação do 245 Music, essa relação da música ou não, tá? Se ele não aparecer no card aqui, é porque provavelmente ainda não fiz, tá? Se não, eu volto aqui e deixo aqui nos cards para que você também consiga ver essa diferença, tá? Que existe a diferença e vale vocês saberem, principalmente na hora de vocês escolherem um ou outro, tá bom? Uma outra característica muito importante deste relógio aqui é que, diferente das versões anteriores, você é capaz de programar os teus treinos no relógio, tá? E o programar não é simplesmente permitir que você faça um longão, por exemplo. Não, ele te permite fazer intervalados, tá? Ou os treinos de tiro, como a gente normalmente ouve dizer. Então isso é uma evolução muito grande, já que antes a gente ficava preso a ter que ficar utilizando o computador para conseguir fazer os treinos e executar no relógio, tá? Aqui na Pro Elite a gente também tem um aplicativo que te passa os treinos de corrida, ou seja, a gente tem treinadores, eles vão passar esse treino para vocês, no caso pelo aplicativo do Sysrun, e esse relógio, assim como vários, o Garmin também tem essa conectividade direta
com os aplicativos de treinamento. Então esse relógio ele é muito bom porque ele acaba puxando essas informações e aí na hora de executar, de fazer um treinamento, você só coloca ali, entra em calendário, puxa o treino que você precisa fazer, dá o play e você só precisa seguir o treinamento que tá proposto ali, tá? Então isso é uma vantagem muito boa, além de você conseguir fazer treino no aplicativo do Garmin Connect, você também consegue fazer treinamento durante direto no celular, né? Uma questão que vale muito a pena eu ressaltar e que até o momento, e eu já estou há alguns meses utilizando ele e eu não consegui descobrir, como que faz para você colocar meta de pace de intervalado. Infelizmente isso você só vai conseguir fazer ou quando ele está programado já de um treino, por exemplo, do Sysrun, ou também no aplicativo. Então você acaba ficando, por exemplo, fazer um treino de tiro, você acaba não tendo o aviso do pace alvo quando você faz a programação pelo relógio, tá? Isso é um pontinho negativo dentro de vários pontos positivos que esse relógio vai ter. Falando em treinamento, um dos fatores que eu falei para você sobre o tamanho da tela de 30 milímetros, isso fica muito evidente, principalmente na hora de fazer um intervalado. Por que isso? Porque você acaba tendo mais espaço para você conseguir ver as características e ver as aferições que você está tendo e você fica com muito mais facilidade de ver, por exemplo, intervalado, dele te avisar, você conseguir ver o pace alvo, você conseguir ver tempo. Então, acaba ficando maior e você consegue, principalmente nos intervalados, para mim foi a maior diferença, foi os intervalados, ver o quanto você consegue com mais facilidade ver as informações que estão dentro do relógio. Um outro fator importante do 245 é escolher as modalidades. Então você não fica só preso à corrida, por exemplo. Aqui a gente consegue também ter várias características. Bom, quando você clica aqui no botãozinho de Start, você pode escolher. Então você vai ter corrida, você vai ter esteira, pista, tá? Pista de atletismo mesmo, ele consegue identificar a pista de atletismo. Ele vai ter bicicleta, natação, treino de força, ou seja, treino de academia. Ele consegue identificar o movimento, principalmente se esse movimento está sendo feito de membro superior, você consegue colocar pausa, você consegue... Então ele acaba sendo bem interessante nesse aspecto, tá? Você coloca o número de vezes que você fez, você consegue controlar a carga, então principalmente se você faz, por exemplo, calistenia, ele se adapta muito bem esse relógio com você, tá? Mas você tem mais opções, tá? Você consegue ter mais opções, você consegue adicionar e aí você consegue ter corrida virtual, corrida em trilha, bicicleta indoor, remo, caminhada na esteira, cardio, yoga, pilates, tipo de respiração, ele ajuda a fazer treinamento de respiração, elíptico, subir escada, entre outros. E aí no outros você pode colocar, vamos supor que você quer, por exemplo, jogar vôlei e quer testar como é que está o seu cardio ou o nível de saturação, que é uma característica que a gente vai falar daqui um pouquinho. Então você pode simplesmente clicar em outros e adicionar o vôlei ali e colocar o que você quer analisar. Tá certo? Então ele acaba sendo muito completo e ele vai muito além só da corrida, tá? Só, como se fosse pouco, né? Mas ele consegue abranger muito mais modalidades do que a corrida, do que o ciclismo, como é o nosso ambiente aqui. Dentre várias aferições que esse relógio consegue fazer, ele tem algumas características que diferem dos modelos que competem com ele, tá? O 245, ele é o primeiro aparelho intermediário que ele tem saturação de oxigênio, como eu havia falado para vocês. Então, se vocês procurarem nessa faixa de preço ou com essas características, você não vai encontrar esse recurso, tá? Você vai precisar gastar muito mais em relógios muito mais avançados para ter essa característica. Além disso, ele tem batimento cardíaco, ele também vai conseguir analisar a tua cadência, tá? Ele tem essa capacidade, então ele vai te dizer com uma certa precisão a tua cadência, tá? Então são algumas características que ele tem de benefício. E ele vai pegar algumas informações, além de essa, batimento cardíaco, e ele vai fazer alguns cálculos e ele vai te dar muitas informações relevantes, como nível de estresse, como característica do teu desempenho, se o teu desempenho foi bom, se foi ruim, se o tipo de treino, se ele foi aeróbico, anaeróbico.
ele também te dá uma coisa que para mim como fisioterapeuta achei relevante e interessante, ele te dá o tempo de recuperação necessário para o próximo treino forte. Ou seja, se você fizer um treino de tiro, um treino intenso, ele vai te avisar quanto tempo, quantas horas vai demorar para você, que você vai precisar descansar para conseguir fazer outro treino desse. Tá. Então, normalmente, se você faz um treino ali, se você consegue ficar muito tempo, faz um anaeróbico, faz um treino mais extenuante, ele vai dizer lá, você precisa de 57 horas para se recuperar, ou seja, 2 dias e pouquinho, você precisa um pouco mais, dependendo da intensidade e da sobrecarga que você fizer nessa corrida. Eu achei muito interessante, mesmo eu sendo sincero que eu não encontrei como ele faz isso, quais cálculos ou quais características ele utiliza isso. Provavelmente ele deve utilizar batimento cardíaco e também as distâncias, né? Ele deve fazer uma relação entre encontrar em quais zonas de treinamento você está e ele faz uma estimativa de como isso relacionado com batimento cardíaco está sendo feito para ti, né? Quais são essas características e aí ele estima a partir disso. Acho que deve ser isso, tá? Eu realmente não encontrei. Se vocês sabem quais são o cálculo ou como que ele faz, você também coloca aqui embaixo. E tem um outro índice que é o índice de estresse, tá? Que também ele deve levar batimento cardíaco, quantidade de passo, o quanto você se movimenta, né? O teu batimento cardíaco basal, ele deve ter algumas dessas relações e aí ele te diz, quando você acorda de manhã, você vê se você teve um sono bom, ele te diz, tu tá em 80% descansado, e aí naturalmente esse nível de estresse e de cansaço ele vai caindo ao longo do tempo, tá? Isso é uma característica muito boa, tá? Realmente eu não sei como ele consegue fazer esses cálculos, eu pesquisei para tentar entender e em nenhum lugar eu consegui encontrar, mas são características que ele também te dá para que tu saiba como é que está a tua saúde, como é que está o teu dia, tá? Esse 245 ele tem essa relação, ele te dá muita informação, tá? Te dá muita informação do teu dia a dia, dos teus treinos, ele te dá informações bem completas e você consegue tanto acessar no visor do relógio quanto no visor do celular também, tá? No Garmin Connect ele te dá várias informações de como que foi teu treino, como foi teu dia, como é que estão as metas diárias, quanto número de passo, quantas distâncias percorridas você percorreu durante o dia, tá? Então esse relógio com certeza ele é um bom custo-benefício por causa disso, tá? E também, falando em custo-benefício, no final desse vídeo eu vou te mostrar como esse relógio vai ficar mais custo-benefício do que ele ainda já é, tá certo? Bom, vocês viram que eu falei várias características desse relógio, tá? Então ele realmente, eu vejo ele como um relógio de um custo-benefício muito bom, principalmente porque ele tem muita informação, ele te entrega muita informação. Tá? Ele não só te ajuda muito na hora dos teus treinos e planejamento de treinos, mas também ele te dá muito feedback de como foi esses treinos. Isso que eu nem falei, por exemplo, do Garmin Coach, tá? Que eu não trouxe aqui para vocês. Eu posso trazer um vídeo falando só do Garmin Coach. Eu tentei também entender como ele faz os cálculos e eu não consegui entender precisamente como ele faz esses cálculos, então eu acabei não trazendo aqui para vocês, tá? Mas o Garmin Coach, ele basicamente ele te indica através de alguns objetivos que tu traça ou alguns treinamentos para você fazer direto no relógio, tá? Isso tem alguns benefícios e tem alguns probleminhas, tá? Então, se vocês quiserem um vídeo falando só do Garmin Coach, eu posso falar aqui para vocês. Chamo alguns guris da Pro Elite também, alguns treinadores da Pro Elite, para a gente fazer esse bate-papo, para a gente encontrar quais são as partes boas e quais são as partes que tem que ser levadas em consideração, ou seja, até onde o Garmin Coach ele vai te ajudar, tá certo? Isso a gente pode fazer. Então, se você gostou, deixa um like, deixa aqui nos comentários que a gente faz para vocês um vídeo assim também. Bom, eu falei para vocês várias características desse relógio, tá? Então, lá no início eu falei para vocês que eu ia comentar para quem que é esse relógio, para que tipo de corredor é esse relógio que vai servir perfeitamente. Bom, esse relógio 245 já por ser um 245, um 235, um 255, significa que ele é uma versão
um upgrade das versões de entrada. Isso significa que esse relógio ele não é um relógio de entrada, ele não é um relógio básico. Então, se você está começando agora, vai comprar o teu primeiro relógio, você tem que primeiro pensar até onde você quer ir com a corrida, tá? Se a sua ideia for, não, eu quero realmente investir num relógio que eu vou ficar 3, 5 anos com o relógio e que ele vai me durar bastante tempo e que eu não vou precisar trocar o relógio por defasagem tecnológica, por exemplo, aí esse relógio pode ser uma opção para você. Tá? Se você quer um relógio só para dar uma corridinha no final de semana, uma coisa leve, não tem pretensões de evoluir muito na corrida e quer só um relógio para ter um GPS, para colocar no Strava, enfim, nesse aspecto, uma coisa bem mais simples, eu acho que esse relógio está um pouquinho acima, tá, do que você precisa. Por exemplo, o 55 e o 45 vão suprir tranquilamente as suas necessidades, tá? Ou até um outro relógio de alguma outra marca, tá? Eu estou falando aqui do Garmin porque o vídeo é específico dos Garmins, eu estou comparando entre eles. Mas existem relógios um pouquinho abaixo dos R$1.000 ou até os smartwatches com GPS, como o da Amazfit, por exemplo, que eles vão te ajudar e vão te auxiliar e suprir suas necessidades tranquilamente. Esse relógio aqui, o 245, ele é um relógio intermediário com algumas características de avançado. Tá? Tais como a saturação de oxigênio, ele também tem a questão das diversas modalidades, você consegue fazer todas as modalidades de um triatlo, por exemplo, aqui também você também consegue, tá? Então ele tem algumas características um pouquinho mais avançadas, tá? do intermediário, mas ele ainda é um relógio intermediário. Tá? E o preço dele está entre um intermediário e um relógio de entrada bom. Tá? E por que eu estou falando de entrada bom? Porque a gente vai ter relógios bem mais baratos, com uma construção mais baratinha também de entrada, assim como a gente vai ter relógios de entrada com uma construção mais robusta, com uma marca mais conceituada, enfim. Então, não necessariamente só pelo preço que a gente delimita o que é de entrada e o que não é. Tá? Então, dito isso, esse relógio ele é indicado para quem já tem uma experiência, para quem já corre ali 2 anos, mais de 1 ano, que quer evoluir mesmo, que quer vestir a camisa da corrida, quer treinar, quer melhorar o seu pace, quer aumentar a velocidade, vai precisar de treinos de tiro, tem uma assessoria e quer evoluir. Esse relógio ele é excelente, tá? Ele vai cair como uma luva, assim como eu estou bem surpreso e, sendo bem sincero, esse relógio para mim ele é perfeito, para mim, para as minhas necessidades, tá? Ele é perfeito porque ele me dá tudo que eu preciso e principalmente ele tem algumas características ali de cronômetro e tudo mais que eu uso muito como fisioterapeuta para ver tempo de descanso, para ver saturação de oxigênio, tá? Então ele tem algumas características que para mim é perfeito, tá? Então para mim, Fabrício, para o meu nível de corrida e para o que eu quero da corrida, ele se encaixa perfeitamente. Tá? E aí você pode dizer aqui nos comentários o que você achou desse relógio, você acha que esse relógio vai encaixar muito bem para você ou não, se você acha que ele é um pouquinho de mais ou se é um pouquinho de menos, alguma outra característica que eu não falei. E tem um ponto muito importante, que é a questão do valor. Eu falei para vocês aqui que no finalzinho do vídeo eu ia falar algo que influenciaria mais ainda o custo-benefício, né? Esse relógio, ele na loja oficial, ele tá 2.699, tá? Um preço um pouco mais salgado, certo? Mas a gente consegue encontrar nas lojas não oficiais em torno ali de 1.600, por aí, tá? E aí, se você for lá com o Gilson no @ifcat, IFCAT, lá no Instagram e falar que você veio da ProElite, você vai ver que você vai ter condições assim, ó, incríveis para comprar o seu primeiro relógio, tá? Lá você vai ter preço de Black Friday, até mesmo sem estar na Black Friday. Realmente, se eu fosse vocês, eu dava uma olhadinha. Eu vou deixar aqui link abaixo, também no topo da descrição aqui, também nos comentários, para vocês derem uma olhada, tá? Entrem lá no Instagram e deem uma olhada.
Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha aqui com quem gostaria de saber mais sobre o 245, que está interessado. Não se esquece de entrar lá no @ifcat no Instagram, falar que vocês vieram da ProElite, falar lá com o Gilson que vocês vão ver que o preço lá dos Garmin estão excelentes, tá? Deixa aqui nos comentários se tem alguma coisa do 245 que eu não conversei com vocês ainda e a gente continua o bate-papo nos comentários, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e até mais, pessoal!